Opa, economia! E agora? E agora a gente vai falar sobre os caminhos da qualificação profissional, falar um pouquinho da montagem industrial de Minas Gerais. Quem são esses trabalhadores? Como eles são representados? Como está o cenário da indústria no que diz respeito à mão de obra? Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do canal Viver Brasil o José Geraldo Domingues, presidente do Citramonte, que é o Sindicato da Montagem Industrial de Minas Gerais. Muito obrigado, José Geraldo, pela sua presença aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho fazer um raio-x mesmo desses trabalhadores que estão na indústria e na montagem. Obrigado, viu? De nada, a gente que agradece aí a oportunidade de estar aqui, tendo essa oportunidade, né, de falar o que é a montagem industrial, como é que está hoje as condições da montagem industrial no estado de Minas Gerais. Pois é, e lendo aqui para a gente poder fazer esse nosso bate-papo, o Citramonte está fazendo 15 anos e são mais de 50 mil trabalhadores representados ali, ou filiados ao Citramonte. Na prática, onde estão esses trabalhadores da montagem industrial tão importante, né? Porque eu imagino, e aí eu quero saber, a gente teve um processo mais mecanizado nos últimos tempos, mas a figura humana ela é insubstituível, né? Com certeza, rapaz. Hoje a categoria é formada aí por 70, 80 mil trabalhadores, espalhada em todo o estado de Minas Gerais. Hoje tem uma concentração maior desses trabalhadores dentro da área da mineração, né? Que com esses eventos aí da mineração, todos os equipamentos foram modernizados, já as máquinas, todo o processo de mineração está sendo modernizado. Então, esses trabalhadores que montam esses equipamentos, que montam toda essa estrutura para mineração. Então, hoje nós estamos aí distribuídos aí dentro das áreas da mineração no estado de Minas Gerais. Mas temos outras áreas aí, que é a siderúrgica, as metalúrgicas, que também estão em reforma devido aí às tecnologias novas, equipamentos novos. Então, a gente tem bastante trabalho aí no estado, rapaz. Para o público entender, a gente começou aqui falando de montagem industrial, aí você deve estar pensando assim, que já acha isso, montagem industrial? É interessante a gente explicar, né? Quem que são esses trabalhadores da montagem industrial? O que eles fazem? Os trabalhadores de montagem industrial, eles montam os equipamentos, as usinas, os britadores, a parte eletromecânica de todos os equipamentos na mineração e siderúrgica. Os profissionais são soldadores, montadores, eletricistas e ajudantes, né, engenheiros e uma equipe bem grande aí desses profissionais, entendeu? A pessoa que desde o início até o final ali do processo industrial, né? Para montar um processo industrial, se precisa dos montadores. Né? Exatamente, precisa dos montadores, dos eletromecânica, dos engenheiros, entendeu? Desde o início ali, esses equipamentos muitas vezes são importados e chega aqui no Brasil, os trabalhadores já são preparados, né, para montar esses equipamentos. E como é que está a mão de obra hoje, no que diz respeito a essa área? É uma mão de obra que precisa ser mais qualificada, vem pronta do curso técnico da universidade, ou precisa ser lapidada? Não, rapaz, a maioria da mão de obra normalmente é formada dentro da indústria. Dentro da indústria mesmo, entendeu? São profissionais que começam ali como ajudante, como auxiliar e vão crescendo na profissão e vão se tornando profissional da área. Hoje, com a pandemia, com esse boom de afastamento que tivemos aí, né, com atestados médicos. Falta de equipamento, o pessoal teve que ficar, assim, muitas obras parou um tempo atrás, hoje a gente está com a necessidade muito grande de formar profissionais nessa área, entendeu? Hoje a gente está até conversando aí com o sindicato patronal, que no nosso caso é o Sinduscom, para a gente montar uma parceria de formação profissional nessa área de montagem industrial. Porque é uma categoria assim, especializada naquilo que eles fazem, entendeu? Então eles têm que ter um curso, têm que ter uma formação básica para eles estar atuando na área de montagem e manutenção industrial. Agora, recentemente eu tive até a oportunidade de fazer uma reportagem na MRV, em um campo deles de construção, e eu ouvi uma coisa muito interessante, que a construção civil, assim como a indústria base, ela é o campo
que a construção civil, inclusive, está na indústria base, né? Está ali nos profissionais, é o campo onde mais se inicia a vida profissional. Então é aquela pessoa que começa a ser treinada e ela tem uma oportunidade na indústria e ali ela faz uma carreira. Isso acontece com mais frequência ou a tecnologia, de certa forma, foi tirando algumas vagas no meio do caminho? Rapaz, a tecnologia, a mudança na legislação foi tirando assim, muitas vagas, muitas oportunidades, né, dos trabalhadores estão treinando ali no dia a dia, estão aprendendo no dia a dia, porque a legislação ficou muito rigorosa, entendeu? Então, como a gente presta serviço dentro de indústria, dentro de locais com um grau de risco maior, não é muito possível hoje você treinar o trabalhador lá dentro da indústria, que é o contrário da construção civil, né? A construção civil contrata o servente e aí vai crescendo, vai aprendendo ali o ofício dele durante o tempo que ele está executando suas atividades ali. A montagem industrial é um pouco diferente. Para o trabalhador entrar para dentro de uma usina, para entrar dentro de uma área industrial, para um site industrial, ele precisa ter um treinamento anterior. Porque, por exemplo, nós prestamos serviço de montagem, de manutenção dentro da Petrobras, por exemplo. Dentro da Petrobras você tem que ter um treinamento rigoroso, porque é uma área de risco muito grande, entendeu? Então, você tem um treinamento ali bem antes de você entrar para lá, para você saber tudo como que você vai proceder lá dentro na sua profissão. Resumindo, não é um conhecimento que se aprende só num curso técnico ou só numa universidade. Precisa da prática, precisa do tentativa ali e erro. Não sei se erro é bem a palavra certa, mas pelo menos de várias experimentações, melhor dizendo, né? O erro não pode acontecer. Pois né? eu falei, eu até falar aqui que eu falei assim, tentativa e erro é uma coisa que a gente usa muito, né? Vamos na publicidade, na comunicação, tentativa e erro, o que é um erro também, né? Você não deve fazer uma tentativa presumindo erro, mas na indústria não tem um erro. Não tolera erro, né? Porque são equipamentos aí... Um erro pode ser fatal. Fatal, né? Ali para os trabalhadores prestadores de serviço ali, para a própria indústria, para a própria fábrica, entendeu? Então, o erro ali é intolerável. O cara tem que entrar ali sabendo o que ele vai fazer, sabendo como que vai agir e sabendo tudo aquilo que está colocado para ele fazer, o tipo de trabalho. Agora, Zé Geraldo, teve uma coisa positiva no que diz respeito à pandemia no Brasil, é que o Brasil não parou os seus processos industriais. Inclusive, a gente está assistindo agora a China retomando a indústria, ficou parada a indústria chinesa devido à pandemia, e a gente aqui no auge da pandemia, a gente não teve paralisação. Teve indústrias que reduziram turnos, teve uma diminuição ali, mas não uma diminuição drástica. Isso, de certa forma, preservou empregos, preservou postos de trabalho? Como é que é a análise que o sindicato faz? Com certeza, a gente na pandemia aí parou-se muito pouco as atividades, entendeu? As empresas adaptaram a forma de trabalho ali com equipamentos, com prevenções do Covid e várias outras formas de evitar a contaminação e continuou as obras. Colocou alguns trabalhadores em casa para diminuir o número ali, mas não pararam as atividades. Então isso aí ajudou muito a segurar os trabalhadores nos postos de trabalho. Mas mesmo assim acabou assim, os trabalhadores com uma idade mais avançada, que trabalhava na categoria, tiveram que se afastar por causa da idade mesmo, isso aí tudo. Então esses postos de trabalho mais experientes, vamos dizer assim, a gente perdeu eles, entendeu? Porque depois eles não voltaram mais para as atividades deles. A indústria é muito comum, né? A pessoa trabalhar, se aposentar e continuar o trabalho ali, até por uma dificuldade de repor aquela mão de obra. Há uma dificuldade hoje de transferência de conhecimento para outros novos que estão chegando? Sim, há uma dificuldade de transferência, porque os profissionais ali, eles sabem executar. Muitas das vezes o cara não tem como ele estar repassando, até porque... igual eu falei antes, o trabalhador ele não pode entrar lá dentro sem saber o que ele está fazendo. Então, para isso, nós teríamos que estar criando aí oportunidade desses profissionais que já têm uma grande experiência, repassando para esses trabalhadores através de
de curso profissionalizante, de treinamento, de requalificação e qualificação mesmo desses trabalhadores, entendeu? E tem muita forma de fazer isso. É só a gente querer e ter uma estratégia de formação que, com certeza, esses trabalhadores terão esse treinamento e esse aperfeiçoamento das atividades. Essa estratégia de formação passa por quê? Pelo SESI, FIENG, parcerias com empresas? O que você imagina como caminho para que a gente tenha essa melhor capacitação? Passa aí pelo Senai, até por faculdades mesmo, entendeu? Mas a gente tem condição de montar uma escola direto, né, com esses profissionais que atuavam dentro da área ali e fazer com que eles repassem para esses novos profissionais os conhecimentos direto deles, entendeu? Mas o Senai, SESI, tudo é uma boa opção. Alguns cursos aí da FIENG, entendeu? Que existe, ajuda bastante. E essa formação, hoje, são 50 mil trabalhadores hoje filiados lá no sindicato. Qual que é hoje o grande desafio que os profissionais têm no que diz respeito à profissão? A gente tem vivido aí momentos de equiparação salarial de várias categorias. Vocês passaram por uma assembleia recentemente, né? Como é que tem sido isso? O salário é um grande problema, né? Porque a gente tem discutido aqui no programa, nosso telespectador tem acompanhado, que o preço da gasolina está alto? Tá. O preço do diesel está alto? Tá. O supermercado, nem vou falar, nem vou comentar do supermercado para a gente não começar a chorar aqui. Mas a nossa renda que está muito baixa também. Se a gente tivesse uma renda um pouco melhor. É um desafio também para a indústria. A indústria pagou bem, teve um momento que caiu, e hoje qual que é o cenário que a gente pode traçar? Quanto aos custos, realmente, né, a gente está percebendo aí, igual você falou, nem se fala isso no supermercado, que é o que o trabalhador mais faz ir no supermercado, né? Ele gasta aí os vencimentos dele, os recursos que ele tem, mas é no supermercado mesmo. E realmente o salário, assim, não é que o salário está baixo, é que a inflação está vindo e está comendo o salário dos trabalhadores, entendeu? Eles estão tendo que se virar aí para fazer remanejando muita coisa aí para o salário dar, porque a indústria, ela sempre, não é assim, pelo menos na nossa área, na área de montagem e manutenção industrial, as empresas sempre cobram ali a inflação, entendeu? Não é que, por exemplo, nós negociamos, estão firmando a convenção coletiva com o sindicato patronal agora que está repondo toda a inflação. Mas mesmo ele repondo a inflação que está alta, que passou dos 2 dígitos, não que o cara recebe o salário dele, que vai no supermercado, que vai no posto de gasolina, que vai, ele está com perda financeira muito grande, entendeu? Então isso aí dificulta muito, até mesmo para o cara se qualificar por conta própria, entendeu? Eu acho que... Legal. Zé Zeraldo, a gente vai para um breve intervalo. Na volta eu quero entender um pouco mais desses 15 anos aí do Citramonte, o que tem bacana aí nesse debutante sindicato, né? Chegando aí aos 15 anos. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Economia Agora, agradecendo a você que está aqui no canal Viver Brasil. De Minas para o mundo. A gente volta já já.